No início foi uma denúncia de tráfico de influência. No fim foi um documento duro e contundente contra o presidente da República. A CPI do caso PC Farias levou a todo o país um relatório que demorou 5 horas e meia para ser lido. Os documentos apresentados hoje pela Comissão Parlamentar de Inquérito apontam as ligações do presidente Collor e de sua família com o chamado esquema PC. A Rede Globo acompanhou minuto a minuto a leitura do relatório no Congresso Nacional. De Brasília, ao vivo, Carlos Nascimento. O relatório divulgado hoje é a conclusão de quase 3 meses de trabalho da CPI, que recolheu 0,5 tonelada de documentos e fez a maior devassa fiscal e bancária da história do país. A história da CPI começou com o que parecia ser uma simples briga de família. A comissão foi criada depois que Pedro Collor de Mello, irmão do presidente, acusou Paulo César Farias de ter montado uma rede de tráfico de influências e corrupção no governo. 5 dias depois do depoimento de Pedro Collor, Paulo César Farias negou tudo, inclusive as relações com o presidente. Os personagens mais importantes apareceram em seguida. O depoimento que acabou determinando os rumos da CPI foi o de Francisco Heriberto França, ex-motorista da secretária do presidente Collor, Ana Scioli. Ele denunciou que as despesas da Casa da Dinda eram pagas por Paulo César Farias. O próprio presidente desmentiu em cadeia de rádio e TV. O ex-secretário do presidente Cláudio Vieira disse na CPI que tomou um empréstimo no Uruguai para pagar as despesas do presidente Collor. Mas a secretária Sandra Oliveira disse que a operação foi uma fraude. Além de investigar as atividades de Paulo César Farias no exterior, a CPI foi responsável pela maior devassa fiscal e bancária do país. Atrás de provas, a comissão quebrou o sigilo bancário de dezenas de pessoas e empresas, analisou cerca de 40 mil cheques e extratos bancários e descobriu 12 correntistas fantasmas ligados ao esquema de Paulo César Farias. As contas em nome desses fantasmas movimentavam milhões de dólares. Segundo a CPI, Rosinete Melanias, secretária de Paulo César Farias, era a principal responsável pelas assinaturas nos cheques de fantasmas. E a subcomissão dos bancos acabou fazendo uma descoberta importante pouco antes do fechamento do relatório. Paulo César Farias e a secretária Ana Scioli fizeram grandes retiradas de dinheiro nas vésperas do bloqueio dos Cruzados Novos. Também na última hora, os governistas descobriram uma falha nas contas da subcomissão de bancos. Os depósitos na conta da secretária Ana Scioli chegaram a 2,5 milhões de dólares, e não 9 milhões, como havia sido divulgado. O erro foi confirmado pelo presidente da CPI e corrigido. Desde a instalação até hoje, foram 85 dias em que as atenções do país estiveram voltadas para a CPI. 90 horas de gravações e 500 quilos de documentos foram resumidos nas 200 páginas do relatório final do senador Amir Lando. Esse relatório vai ser o ponto de partida para qualquer discussão política e jurídica em torno de um eventual pedido de impeachment do presidente Collor. Mais de 800 pessoas acompanharam a leitura do relatório final da CPI no auditório Petrônio Portela, no Senado. Para o relator Amir Lando, centro das atenções, o dia foi de muita emoção. Pouco mais de 3 horas de sono e o relator já deixava a casa onde mora. Cansado, mas declaradamente aliviado. No Congresso, um verdadeiro cortejo para o relator e o relatório. Autoridades posicionadas, começa a leitura do relatório, cercada de expectativa, polícia e câmeras. No auditório, ainda barulhento, sobrava lugar. Mas a formalidade da sessão não contagiou o auditório, bastante flutuante e por vezes agitado, conforme o ouvinte que chegava. A leitura do relatório acabou se transformando num som ambiente para outras articulações. Discreta para a igreja, nervosa para os governistas, oportuna para os advogados e ostensiva para candidatos. O relator continuava lendo. 2 horas e meia foi muito. Ele pediu fôlego, foi substituído. Lá pelas tantas, apareceu uma estudante, pronta para defender o impeachment. A segurança agiu, virou tumulto e irritou o presidente da CPI. A sessão foi suspensa. Havia um acordo dentro da CPI, incluindo os partidos de oposição, para evitar manifestações e garantir um clima de tranquilidade durante a leitura do relatório. Mas o episódio da estudante acabou envolvendo o deputado Chico Vigilante do PT, que foi advertido pelo presidente da CPI e especialmente pelos governistas. O presidente da CPI aproveitou o intervalo para falar de esperança.
Eu acho que a CPI realmente vai mudar o Brasil, já está mudando, e alguns subprodutos da CPI realmente vai dar ao povo brasileiro condições de uma vida mais digna, eu tenho certeza disso. Logo voltou a monotonia da leitura. O relator Amir Lando guardou a emoção para o final das 200 páginas. Depois de 6 horas, citou a Bíblia e terminou com uma frase de Getúlio Vargas. Quase sempre é fácil encontrar a verdade. Difícil é, uma vez encontrada, não fugir dela. Espero que a nação não fuja dessas verdades. Muito obrigado.